Fala galera, eu sou o Fabiano Bandeira e aqui no meu canal muito Botafogo de futebol e regatas. No próximo domingo às 16 horas, Clássico Vovô, o mais antigo do Brasil, no Maracanã. O Botafogo enfrenta o Fluminense pelo Campeonato Brasileiro. Eu falo sobre o jogo, falo sobre possíveis voltas importantes para o time do Fogão e também sobre desfalques impactantes, mas o Botafogo tem como ter um time competitivo no domingo a fim de buscar a vitória contra o Fluminense. E nós vimos o que aconteceu na noite de ontem na final da Copa do Brasil. Um dos rivais do Botafogo aqui no Rio de Janeiro ganhou mais um título. O que isso tem a ver com o nosso time e com a nossa torcida? O Botafogo tem um caminho a trilhar. Estamos vivendo um novo momento e a torcida pode ter uma participação fundamental no processo. Papo direto e reto em mais um conteúdo robusto aqui no canal Fabiano Bandeira. Antes de tudo isso, eu peço para que você se inscreva aqui no canal. É simples, rápido, fácil e grátis. Tem um botão embaixo do vídeo, inscrever-se. É só clicar e fazer parte desta família que torce para o Fogão e acompanha o canal diariamente. Já é inscrito? Traga novos inscritos. Vamos passar dos 40 mil. Falta muito pouco, depois vamos muito além, pois o glorioso é gigante. Deixa o like, isto é fundamental para o crescimento do canal e ative o sininho para que você receba as notificações de todos os vídeos e todas as lives aqui do canal Fabiano Bandeira. Pois é, galera, Tietê está suspenso e não joga contra o Fluminense. Lucas Fernandes, machucado, também deve ser desfalque. Mas Vitor Cuesta volta, ele não pôde jogar contra o Internacional, porque o Botafogo teria que pagar uma multa ao Colorado por conta de uma cláusula, já que o jogador está emprestado pelo time do sul do país ao Botafogo, e agora tudo tranquilo, ele joga o Clássico do próximo domingo. Quem pode voltar também é Rafael, que apareceu treinando, o Botafogo postou uma foto com ele ontem no campo de treinamento lá no CT do Glorioso, no Espaço Lonier. Então, por mais que o técnico Luiz Castro tenha dificuldades para montar o meio-campo do Fogão, ele pode ter tranquilidade em outros setores. Como ele pode organizar a equipe, pensando aqui ainda sobre o jogo de domingo. O técnico Luiz Castro pode ir com o Gatito Fernandes no gol, muito provavelmente Rafael na lateral direita, na zaga, Adrielson e Cuesta, que maravilha. E na lateral esquerda, Marçal. No meio-campo, Danilo Barbosa, que foi titular contra o Internacional, o Eduardo mais à frente, e fica a questão: quem pode entrar ao lado do Danilo, se for um 4-2-3-1, ao lado do Eduardo, se for um 4-1-4-1, ou na variação entre os dois jogadores. Temos o Del Piage, que entrou bem contra o Goiás e fez gol, que foi importantíssimo. O Botafogo venceu lá por 1-0, mas é um jogador que oscila. Temos o Gabriel Pires, que, ao meu ver, por conta da dinâmica e intensidade, não pode ser titular do Botafogo hoje, ainda mais num clássico tão importante, competitivo, como Botafogo e Fluminense promete ser no Maraca no próximo domingo. Ele é um jogador que tem qualidade técnica, mas ainda não tem condições neste momento, para mim, de ser titular do Botafogo. Se for titular, que queime a minha língua e jogue com muita disposição, intensidade e contribua para uma vitória do nosso glorioso. Patrick de Paula não vem jogando e, na maioria das vezes, não vem sendo nem relacionado. Será que o técnico Luiz Castro dá a ele, durante a semana, essa condição de chegar, botar a camisa e ser titular contra o Fluminense? Possibilidades. A gente não acompanha os treinamentos da semana, então a imprensa tem ali um recorte muito pequeno. Provavelmente amanhã teremos a janela lá no CT e a minha ideia é estar presente, mas a gente não sabe de fato o que acontece no dia a dia do clube. São possibilidades para o técnico Luiz Castro. Del Piage, Patrick de Paula, Gabriel Pires. Quem você colocaria? Ou você colocaria o Gustavo Sauer por dentro? Ele entrou justamente naquela função contra o Internacional. Jogou pouco tempo, é verdade, mas o Botafogo
tinha 2 pontas e o Sauer jogou no meio-campo por dentro. Será que o Luiz Castro entra no meio com Danilo Barbosa, Gustavo Sauer e Eduardo? E aí numa ponta ele pode ter o Vitor Sá como centroavante, o Tiquinho, e na outra o Jefinho, ou então o Júnior Santos numa ponta, o Vitor Sá ou o Jefinho na outra. Eu tentaria o Vitor Sá na ponta direita de novo, com o Jefinho na ponta esquerda e com o Tiquinho de centroavante. Ontem eu fiz um vídeo falando aqui sobre o Vitor Sá, sobre o Jefinho. Se você não viu, veja, porque é uma análise bem interessante a respeito do jogo ofensivo do Botafogo e também da recomposição dos 2 pontas. Qual seria o seu time para a partida do próximo domingo contra o Fluminense? Começamos a entrar, então, no clássico aqui no canal Fabiano Bandeira. Pois bem, galera, não podemos ignorar o fato de um rival do Botafogo ter sido campeão da Copa do Brasil ontem. O rival vive aí, talvez, a melhor fase da história deles, se não a melhor, a segunda melhor. E o Botafogo há muito tempo querendo conquistar e com muitas dificuldades. Mas aí entra a força da nossa torcida, que nunca abandonou o clube. Pessoal, é o seguinte, vivemos décadas de amadorismo e o Botafogo sofreu muito por isso, ficou muito atrás em relação a títulos, a estrutura, a qualidade técnica do elenco e por aí vai. Mas este ano o Botafogo está numa transição. Felizmente, no dia 24 de dezembro, eu dei uma notícia em primeira mão falando que John Textor e Durcésio Melo assinavam pela SAF no 24 de dezembro de 2021. E em 2022, de fato, foi concretizada a SAF do Botafogo de Futebol e Regatas. O clube está melhorando em termos de pessoal, está evoluindo com relação ao elenco, tem a ideia clara de evoluir com relação à estrutura física e até mesmo de evoluir com relação ao estádio. O estádio Newton Santos deve melhorar daqui para frente. O Botafogo não deve pular etapas. O rival passou por várias etapas na reestruturação lá do jeito deles e outros clubes também. E o Botafogo está no primeiro ano de SAF. Sabe o que eu quero dizer? O Botafogo tem que resgatar a alegria, a felicidade. E isso passa pela torcida. A torcida pode ser crucial no processo. Podemos discordar de algumas ações do John Textor, podemos discordar do treinador, até mesmo do diretor de futebol, que, ao meu ver, principalmente na segunda janela, fez um bom trabalho para o Botafogo neste primeiro ano como clube empresa. Mas as nossas críticas podem ser ponderadas e pensadas. Gente, não adianta ir para a rede social, assustar treinador, assustar acionista majoritário, xingar. Sabe por quê? A nossa saída era essa. Então, daqui para frente, a tendência é que o Botafogo evolua e a gente tem que construir junto, mesmo discordando, porque vai ter erro. Não tem como estruturar um clube que viveu mais de 117 anos no amadorismo de uma hora para outra sem que haja erros. Mas a ideia é fazer correções de rota no caminho e que o Botafogo faça isso. Neste momento, ao meu ver, o Botafogo está numa posição condizente com aquilo que se esperava neste primeiro ano, meio de tabela no Campeonato Brasileiro. É o 10º colocado. Se o São Paulo vencer hoje o Coritiba, o Botafogo passa para a 11ª posição. Há uma possibilidade do clube ir para a Libertadores, mas se não for, que vá para a Sul-Americana e ano que vem chegue como favorito. É um Botafogo que começa a voltar a ser poderoso. E o Botafogo, se for para a Sul-Americana, tem que ser poderoso dentro daquela competição para vencer, para ser campeão. E tem que ser poderoso na Copa do Brasil, gradativamente, e no Campeonato Brasileiro. Mas isso, como eu disse, desculpa a repetição do termo, é um processo gradativo. E o Botafogo tem tudo para voltar a ser protagonista no futebol. Eu não falo isso da boca para fora. Então, muitas vezes eu penso que nós podemos ser uma torcida feliz, uma torcida que tem tudo para resgatar a alegria. O Botafogo é o clube do Garrincha, o Botafogo é o clube do Túlio Maravilha.
é a irreverência, é a alegria. Então, é importante que deixemos de ser sisudos em muitos momentos. E por mais que uma coisa ou outra saia do nosso controle, daqui a pouco o Botafogo vai perder, vai ganhar, mas sendo consequência do que acontece no jogo e não mais por mais administrações, por gestões horrorosas. O Botafogo cada vez mais tem tudo para evoluir, buscar as conquistas e quando não der certo, até porque há adversários no caminho, é por conta do jogo e não por fatores externos. Sejamos uma torcida feliz, sejamos uma torcida que apoia, que entende processos, uma torcida inteligente, que cobra sim, que é crítica, que faz críticas construtivas, mas que não transforma coisas naturais num caos. Uma torcida que vê o processo acontecer, que entende que há etapas naturais, mas que a ideia é que este clube nos faça muito feliz ali na frente. E eu já estou feliz de acompanhar o processo. Fabi, se o Botafogo ganhar domingo, é o mesmo discurso. E eu vou ser muito feliz ganhando um clássico. Eu gosto muito de ganhar dos nossos rivais. O Fluminense é um rival histórico. Eu fico muito feliz quando o Botafogo ganha deles. E se perder, o discurso é o mesmo. Eu não vou ficar feliz, eu vou ficar muito chateado. Eu vou fazer as críticas necessárias com relação ao jogo aqui no canal. Mas o caminho segue sendo o mesmo. Por quê? Porque é algo muito maior. Estamos muito juntos, galera. Saudações alvinegras. Aquele abraço. Valeu, fui.